Hoje nós vamos falar sobre regulamentos. Passo de imediato... Ah, esqueci. Olha aí, Gledson, se eu não dou uma olhadinha no nosso planejamento aqui. Uns aniversariantes de hoje. Um grande abraço para o Bord. O Bord não está participando porque ele é candidato na cidade dele, não pode, tá? E está de aniversário hoje. Um abração, parabéns, Bord. A Viviane está de aniversário também, uma das responsáveis pelo Recordan. E o Arthur, meu filho, está também de aniversário. Não esqueça o hashtag, não esqueça da ata. E agora a oração é com Pedro, Darcy e Estela. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós sem cobrar nenhum reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Obrigado, Pedro. Obrigado, Estela. Show de bola, como eu sempre digo. Legal lembrar da galera que está de aniversário. Então, vai um abração de novo aí para o Bord, para a Viviane e para o Arthur. Pessoal, vocês viram que tem alguns da comunidade, fala aí, professor, que tem um selinho, né, com uma cor verde agora, a dona Marcileia, e o Ermelinde também tem. Esses são os membros apoiadores do nosso canal. Fala aí, professor. Deixa eu falar outra coisa também. Muito obrigado àqueles que participaram do Recordan. Foi lindo, foi um festival virtual sem precedentes, ou seja, sem competição nenhuma, só pelo prazer de dançar, e estava muito bonito. Depois o Lucas vai falar um pouco mais sobre isso, já está disponível um dos vídeos de agradecimento, tá? Com a voz da dona Estela, inclusive, né, dona Estela? A voz é sua ali, eu vi no nosso Recordan. Deixa eu esclarecer outra coisa também. O seu Manuelito Carlos Alvarez está convidado para conversar conosco desde quando começou a pandemia. Mas quando começou a pandemia, o seu Manuelito estava ajeitando a internet no sítio, porque ele estava no sítio, tá, pessoal? Então, antes que saiam qualquer tipo de comentário a respeito de qualquer outra coisa, seu Manuelito já é convidado desde o início da pandemia. Eu acredito que eu liguei para ele em março mesmo, tá? Lá por finalzinho de março, para a gente conversar. Então, não é de hoje. Hoje ele é porque ele está com a internet boa. E hoje ele pode vir aqui conversar conosco. E caiu nesse nosso ciclo de sistema de avaliação. Para quem está chegando hoje, para entender, nós conversamos com todos os diretores artísticos e com o vice-presidente artístico do Rio Grande do Sul. Nós já estudamos todas as danças de forma fora da caixa. Então, entendemos todos os sistemas de avaliação. E hoje nós vamos entender por que dos regulamentos, tá? E o nosso convidado especial é Manuelito Carlos Alvarez, que dispensa comentários. Tá? Pedro Darcy pediu a palavra, Pedro.
Só para me entender, por que está bem baixo o volume de todo mundo? O meu volume está baixo para vocês, pessoal, ou está baixo para o seu Manuelito? Baixinho. Então, eu vou dar um jeito. Tá, então de repente deve ser o seu som, Pedro. Pessoal que está no YouTube, por gentileza, escreva se o som e a imagem está boa, tá? Então, como eu disse, um agradecimento muito especial ao nosso convidado especial hoje, que vai falar a importância dos regulamentos. Seu Manuelito abre o som, dispensa a apresentação, o homem já foi presidente do MTG do Rio Grande do Sul, já foi presidente da CBTG, tem livros escritos, tem uma contribuição infinita para o movimento. Então, o movimento no Brasil todo dispensa apresentações. Muito obrigado por ter agradecido, seu Manuelito. A sala é sua, estamos para aprender. Fique à vontade. E membro da Academia Gaúcha de Letra. Academia Brigadiana. Bom, primeiro queria agradecer o convite. Realmente, o convite foi feito há muito tempo, né, para a gente poder contribuir de alguma forma, alguma coisa que a gente saiba, ou alguma coisa que a gente possa debater. Eu ainda, agora, nesse momento, eu estou para fora, estou no sítio, estou na colônia, minha internet ainda não está 100%, mas está dando para participar dessa atividade. Tá? Não estranhem assim, o fundo aqui, porque a minha casa aqui fora é uma casa com um estilo assim, meio de galpão, e no canto da casa tem um chapeleiro dos chapéus que a gente usa na atividade, né, aqui fora. Mas, para contribuir com o pessoal, né, que está aí, e aproveito para cumprimentar a todos, independentemente de onde estejam, né, nós temos gente de sul a norte aí. Acho que a Marcileia que anda mais longe, né, da gente, está lá no Sorriso, né? Mas assim, ó, primeiro nós temos em todas as instâncias hierarquia de legislação. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser entendida. Na vida política brasileira, nós temos lá a Constituição, depois tem as leis, né? E os decretos que regulamentam leis, depois tem normas administrativas de diversos setores, assim por diante. Tá? E as legislações de cima, as mais importantes, submetem as de baixo. Então, nós não podemos ter nada nos regulamentos, por exemplo, num regulamento que contrarie o estatuto. Tá? E no caso específico do movimento tradicionalista gaúcho, tá? Nós temos o estatuto, que é o ato constitutivo, digamos assim, a regra que define metas, objetivos, a estrutura básica, as questões básicas de uma sociedade civil. Tá? E no nosso caso, do tradicionalismo gaúcho, o estatuto ele é feito e pode ser alterado pela maior instância legislativa, tá? Que é o Congresso Tradicionalista, que acontece no Rio Grande do Sul anualmente. A Confederação Brasileira, por exemplo, é de 2 em 2 anos, mas pode haver também congressos extraordinários. Então, o Congresso trata só do estatuto. Tá? Por isso que muitas vezes tem gente que manda proposta de alteração de regulamento para ser debatido em Congresso e não é o lugar, né? Não é a instância adequada. E depois do Congresso tem o que é chamado de regulamento geral, que é uma espécie de regulamentação do estatuto e submete os demais regulamentos. Nenhum regulamento pode contrariar o regulamento geral, como não pode contrariar, por evidente, o estatuto da entidade. O MTG foi criado em 66, todos sabem disso. O seu estatuto, na verdade, só foi aprovado em 1970. Tá? Definitivamente, registrado.
E o regulamento geral, ele foi debatido ao longo de várias convenções e só foi aprovado em 79. A partir daí, na história do movimento tradicionalista gaúcho, e eu vou me ater ao Rio Grande do Sul mesmo, que tem o pessoal de Santa Catarina e de outros estados, aí, do Mato Grosso e tal, que nos seus estados pode ter algum detalhe diferente, tá? Mas, de uma forma geral, segue o mesmo drama. Ao longo da história, o movimento tradicionalista foi criando eventos e para cada evento o seu regulamento. Tá? Porque tu fazer um evento sem regulamento que o discipline é tu voltar no tempo do predomínio da força. Ou seja, nas situações, quem é que vai mandar? Vai mandar quem tem mais poder, né? Não necessariamente da força máxima, mas pode ser mais poder de influência, mais poder de conhecimento, né? As diversas manifestações aí de poder que nós temos na sociedade. Então, o primeiro evento regulamentado do movimento nacionalista gaúcho foi o concurso de prendas, o concurso estadual de prendas, que hoje nós chamamos de Ciranda Cultural de Prendas. A partir daí foram surgindo outros eventos, aí vem o FEGART, né, lá no final dos anos 80, que também teve um regulamento, e a Festa Campeira do Estado do Rio Grande do Sul, a FECARS, que teve esse regulamento. Depois o concurso de peões tem o seu regulamento. Vejam bem, nós só vamos ter um regulamento campeiro do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2003. Até aí, nós só tínhamos regulamentos de eventos, regulamento geral e regulamentos de eventos. Em 2003, nós vamos ter o regulamento campeiro do Estado do Rio Grande do Sul. E o regulamento artístico só em 2006. Tá? Casualmente, os dois regulamentos foram aprovados em períodos que eu estava na condição de presidente. Por que foram feitos os regulamentos de atividade, não só de evento? Tá? Porque nós temos, por exemplo, na questão campeira, nós não temos só festa campeira do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos rodeios, torneios, festas campeiras e outros eventos campeiros que não havia um regulamento. Então, cada entidade fazia um rodeio, fazia o seu regulamento. E aí, nós tínhamos diferentes regulamentos para as mesmas atividades. E isso valia para a artística. Mas lá na artística, vou fazer o rodeio lá do CTG Campo dos Bugres ou do CTG Piazito do Litoral, ou seja lá que seja, fazia o regulamento artístico e estabelecia regras e normas, desde definição de idades, categorias, sistemas de avaliação, prazos e assim por diante, diferentes um rodeio do outro. Causava uma série de problemas, evidentemente. Então, a gente nunca sabia certo o que seria no próximo rodeio. Tá? Então, o regulamento artístico, assim como fora o regulamento campeiro, teve a finalidade de estabelecer padrão de procedimento, ou seja, todos devem fazer da mesma forma. Por quê? Porque os eventos são dirigidos exclusivamente a entidades filiadas, né? Inclusive os não filiados não podem participar dos nossos eventos, né? E essas entidades filiadas têm que ter segurança no que fazer. Ou seja, não pode ser a cada rodeio, a cada evento, surpreendido com um novo regulamento. Tá? Então, além dos regulamentos de eventos do MTG, nós temos o regulamento geral,
que inclusive está acima destes regulamentos de evento. Na área artística, que é o que me interessa ao grupo que está participando desta sala aqui do Fala Professor, nós temos 2 regulamentos de eventos. Tá? Nós temos o regulamento do Enarte, hoje herdeiro do FEGART, e o regulamento do FEGADAN. Tá? Tem também o regulamento do FEGACHU, tá? E tem o regulamento geral que se aplica para os rodeios, para as atividades de rodeio, que não pode ser contrariado. Não pode ser contrariado. As entidades têm que cumprir o regulamento geral da atividade artística. Então, questão de idades, né? O que é mirim, o que é juvenil, o que é adulto, o que é veterano, o que é anciano, está definido no regulamento artístico do Estado. Tá? Exclusivamente para o ENAR, por exemplo, tem detalhes de idade do ENART. Tá? Por exemplo, nós temos lá o ENART a partir de 15 anos. 15 anos é categoria juvenil, teoricamente. Né? E, então, tem detalhes específicos. Tá? Mas, em termos de modalidades, critérios gerais de avaliação, segue-se o mesmo padrão. Abaixo dos regulamentos, também é importante que muita gente não se apercebe, tá? Nós temos os regimentos internos. Tá? Os regimentos internos, eles são normas que regem o funcionamento de departamentos do MTG. Nós temos vários departamentos que não têm regimento interno. Tá? Ou porque nunca se mostrou necessário, tá? Ou porque nós nunca tivemos cuidado de fazer isso. Então, por exemplo, o Departamento de Danças Tradicionais, que pertence lá à vice-presidência artística, tá? Não tem um regimento interno. Deveria ter, ou poderia ter, tá? Que é de como é que ele funciona, como é que se estrutura esse departamento. Nós temos vários departamentos que têm regimento interno e outros não. Tá? O regulamento é aprovado, alterado e assim por diante por uma instância abaixo do Congresso, que é a instância que nós chamamos de convenção. A convenção tradicionalista ela tem um quórum restrito, participam da convenção. Congresso, quem tem direito a voto no Congresso são as entidades filiadas. Tá? As entidades plenas têm 3 votos, as entidades parciais têm 2 votos, e assim por diante. Tá? Para a plenária, que é votação de debate. Na convenção, participam da convenção os 30 coordenadores regionais, os conselheiros do MG, que são em número de 49, sendo 33 titulares e 16 suplentes, todos têm direito a voto na convenção. A junta fiscal, que é em número de 6, 3 titulares, 3 suplentes. Os conselheiros beneméritos, que hoje são, se eu não me engano, 32 no movimento, e os conselheiros vaquianos, que são os ex-presidentes. Grande parte dos conselheiros vaquianos são também beneméritos. Tá? Eu até acredito que só há dois ex-presidentes que não são beneméritos, que são os últimos 2. Tá? Os demais são conselheiros beneméritos também. Então, esses são os que têm direito a voto na convenção. Daí, mais ou menos uns 100
de 110 a 120 votantes, se todos comparecerem. Tá? O MTG do Rio Grande do Sul tem um outro grupo de conselheiros, são chamados conselheiros honorários, e estes não têm direito a voto nem nos congressos, nem nas convenções. Podem vir a ter direito a voto no congresso se forem credenciados por uma entidade tradicionalista. Mas todos, não só esses que eu citei, mas qualquer tradicionalista filiado a uma entidade tem direito à voz nos congressos e nas convenções. E tem direito a apresentar proposta. Então, mesmo quem não tem direito a voto em congresso pode apresentar proposta. Por exemplo, se o Pedro Darcy, que hoje não é conselheiro do movimento, já o foi, mas hoje não é, quiser apresentar uma proposta de alteração de um regulamento, seja qual for, tá? Se estiver na pauta da convenção aquele regulamento, ou se a convenção for aberta, que tem sido nos últimos anos, ele pode apresentar, comparecer, defender, debater, só não vota. Tá? Então, as convenções, os congressos são abertos. Diferente um pouco disto é o Conselho Diretor do TG, que também tem uma função legislativa, posto que cabe a ele aprovar os regimentos internos dos departamentos. Então, o regimento interno lá do departamento de narradores, por exemplo. Tá? Quem aprova, quem altera é o Conselho Diretor do MTG. E aí, lá no Conselho só tem direito a voto os conselheiros e qualquer participação interna nas reuniões do Conselho tem que ser autorizada. Não é automática a participação. E pode, inclusive, o Conselho realizar reuniões fechadas, só entre conselheiros, sem presença de ninguém. Também pode. O regulamento prevê essa possibilidade. Isso raramente aconteceu na história do movimento, mas pode acontecer. Tá? Então, essa nossa história, a estrutura do nosso regulamento. Eu diria que o grande problema dos regulamentos, tá, é a sua mutabilidade, dos regulamentos no movimento nacionalista gaúcho. Nós temos muitas alterações de regulamento. Tá? E essas alterações, infelizmente, em algumas oportunidades, foram feitas para atender algum interesse de entidade, de alguma pessoa, de alguém. Tá? Então, alguém que tinha um interesse lá pôs uma alteração e acabou sendo aprovado. E também tem uma ação que os mais antigos aí sabem, e muitas vezes nós tratamos disso, e tal, mas não é uma questão simples, porque nós queremos ser democráticos. Né? Tu vai para uma convenção, aprova determinada coisa. Na convenção seguinte, vem alguém e apresenta uma proposta para desmanchar aquilo que foi feito. Ou então, eu tenho uma proposta, vou numa convenção e apresento, sou derrotado. Na próxima convenção, apresento, sou derrotado. Na terceira, eu sou aprovado, porque o pessoal acaba aprovando no cansaço. Tá? Então, tem essas questões que às vezes não ajudam. Tá? E também tem alguns casos, algumas situações em que o regulamento não é suficientemente claro. Ele não é tão transparente na sua interpretação ou tão fácil de ser entendido como deveria ser. Como é que se resolve isso? Diz o regulamento geral do movimento que o Conselho Diretor pode, até deve, diante de determinadas circunstâncias, baixar
uma resolução com força de regulamento para interpretar ou cobrir alguma lacuna, algum regulamento tem. Então, nós vamos ter, e tivemos vários casos ao longo da história, de resoluções do Conselho Diretor com força regulamentar. Tá? Isso, teoricamente, seria só para interpretação ou cobrir lacunas. No entanto, como as convenções são anuais e a convenção extraordinária, para ser feita, tem um prazo de convocação, uma necessidade de movimentação de muita gente, já houve casos, mais de uma vez, em que o Conselho Diretor baixou uma resolução ad referendum da próxima convenção, ou seja, que deve ser referendada na convenção, alterando o regulamento para atender uma situação de emergência. A rigor é um pouco de forçação, assim, fazer isso, né? Mas já houve situações em que isso foi feito, inclusive eu mesmo tive uma ou duas vezes a iniciativa de fazer isso. Por quê? Porque a situação se impunha se tinha que acontecer daquela forma. Esse ano é um ano característico, né? Vocês vejam que lá diz o regulamento do ENARTE, que o ENARTE é anual. Esse ano não vai ter ENARTE, como não teve FHD. Aliás, não teve nenhum evento, que pelo regulamento são anuais. Tá? E não houve uma convenção alterando isso, houve uma determinação necessária do Conselho Diretor, né, diante de uma situação extraordinária como essa que nós enfrentamos esse ano. Tá? Então, em termos assim de regulamento, eu acho basicamente isso da estrutura e tal. A questão da importância dos regulamentos, eu vejo que até nem precisa discorrer sobre isso. Né? O fato é que, se não houver regulamento, fica na cabeça de alguém. Tá? Fica por conta da cabeça de alguém. E aí, para cada situação, nós temos tantas interpretações possíveis quanto as pessoas envolvidas naquilo. Tá? E não é que seja o certo e errado e tal, às vezes tem muito certo e errado. Às vezes tem determinadas visões diferentes e todas elas apresentam aspectos certos e aspectos equivocados. Tá? A verdade absoluta, ou a certeza absoluta, eu não sei se existe. Até acho que não. Até acho que tem, a cada decisão, a gente procura se aproximar da melhor verdade. Tá? Mas ela sempre fica aquilo, né? Então, um pouquinho eu penso de uma forma, ou penso de outra, porque tem outro tipo de visão, outro tipo de formação, outro tipo de história, outro tipo de interesse também. Ter interesses não é pecado, tá? Ter interesse não é pecado. O pecado está em querer impor interesse pessoal sobre interesse coletivo. Esse é o problema. Que existem os interesses pessoais e existem os interesses coletivos que nós chamamos de institucionais. Tá? E não pode jamais um interesse meu pessoal, a visão minha pessoal, se sobrepor a princípios, a valores, a normas da instituição. A instituição sempre está acima dessas questões. É verdade, Pedro, os interesses sempre presentes, nós sabemos disso. O que nós temos que ter é a inteligência de não deixar interesses pessoais, tá? Fazer alterações nos regulamentos, tá? Para atender uma questão específica, né? Algum tipo, para levar algum tipo de vantagem. Vejam que
por exemplo, assim, eu tenho o regulamento do Enart, tá? Que é o nosso evento mais delicado, eu digo. É o mais bonito dos eventos tradicionalistas competitivos, não tenho dúvida disso, dos competitivos, porque tem um evento que, para mim, é o mais bonito de todos, que é o evento Acendimento à Chama Crioula, a cada ano, que não tem competição e tem uma, assim, uma fotografia melhor da história do gaúcho, né? Mas o Enart é um evento bonito, um evento, eu diria, necessário. Tá? Eu tenho restrições com relação ao Enart, sempre tive, mas não quanto ao evento em si, e sim quanto a determinados caminhos que ele foi né, sendo conduzido. Aí. O problema do custo elevado para quem realiza o evento e para quem participa. Tá? Esse é um problema, tá? Que eu não sei como resolver. Se eu soubesse, eu já tinha resolvido, né? Ou devia ter resolvido, não sei como resolver. Mas nós temos que buscar dizer assim, baratear, e depois desse ano, para o ano que vem, vocês não tenham dúvida que quem não fizer um esforço para reduzir custos, tornar mais simples a participação, reduzir inclusive alguns aspectos burocráticos, poderá ter muita dificuldade. Tá? Eu vejo que o ano que vem vai ser um ano muito difícil também nesse aspecto. Tá? Mas eu dizia assim, ó, o Enart, ele tem o regulamento do Enart e tem as planilhas de avaliação. As planilhas de avaliação que, na minha forma de ver, já falei para o Tony mais de uma vez, atualmente são muito complicadas, muito técnicas, muito... para quem participa ou para quem não é iniciado no processo, não entende. Tá? E isso para mim, não me agrada por conta disso. Tá? É muito complicado. Devia ser mais simples, devia ser menos detalhezinho e tal. Mas, como é uma coisa construída coletivamente, tem que, se precisar mudar, tem que ser coletivamente. E não necessariamente vai mudar porque o Savariz quer, ou porque o Tony quer, porque o Antônio, o Pedro, o Paulo desejam. Não pode ser assim. Tá? Mas as planilhas de avaliação, não só da dança, tá? Da dança, da declamação, da chula, da gaita, dos conjuntos musicais, instrumentais, vocais, sei lá, são planilhas que precisam ser mais simples um pouco. Tá? E elas deveriam, na minha forma de ver, ter status de regulamento. Elas não têm, tá? Elas não têm status de regulamento. E por não ter status de regulamento, elas têm no máximo, status de regimento interno, e eu acho que nem isso, tá? Elas se prestam a interpretações muito pessoalizadas. Tá? Não que quem está aplicando não seja correto, assim, mas como não é uma coisa muito bem definida, num ano ela é de um jeito, no outro ano é de um outro jeito, se o Savariz é que vai aplicar é uma coisa, se é outra coisa, aí daqui a pouquinho o que manda, nesse ano o que vai fazer a diferença é a harmonia, já no ano seguinte a interpretação, aí no meio do caminho sai o Savariz, entra o Pedro, e aí já mudou, já não é mais, aí vale a correção e tal. Vejam bem, esse tipo de situação se cria por conta de que essas planilhas de avaliação nunca receberam status de regulamento. Tá? Então, elas ficam sujeitas a andar para a direita e para a esquerda de acordo com as ondas do mar, tá? Ou de acordo com a fase da lua. E aí fica, sabe, né? Se tu plantar o feijão na lua errada, vai bichar.
Tá? Para quem não sabe, é assim. Plante feijão na lua cheia ou no quarto crescente e vai bichar o feijão. Feijão tem que plantar no quarto minguante. Não é isso, Pedro Darcy? Tá? Então, nós precisamos pensar um pouco sobre isso, todo mundo. Quem mais tem que pensar e daqui a pouquinho propor aí são vocês. São vocês, que a maioria está envolvida diretamente. Né? Eu costumo dizer que eu sou um tradicionalista meio diferente, assim. Eu não danço, eu não declamo, né, Pedro? Sabe que eu não declamo. Né? Já declamei quando eu era moleque lá no seminário, eu declamava. Hoje eu não declamo mais. Tá? Eu declamava um soneto assim, ó, Pedro, para distrair um pouco, e aí eu vou encerrar minha conversa e vou me colocar à disposição. Tem um soneto do Bocage que diz assim, serve para todos nós hoje. Deus pede estrita conta do meu tempo, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo, e não fiz conta. Ora, quero fazer conta, e me falta o tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastai o vosso tempo em passatempo, para não fazer como eu, que quero fazer conta, e me falta o tempo. Fico à disposição das perguntas aí. Show de bola, seu Manuelito. Muito obrigado pelas explanações e pela troca de informação. Já tem o seu Pedro Darcy declamando e incentivando essa gurizada, mais o Rodrigues. Já tem o Castelhano também, já fazendo poesia. Agora o senhor veio e declamou, tá. Agora eles começam a produzir aí bastante poesia.